Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no canal. E essa semana a gente está com uma pessoa super querida. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem a Renata Lourenção. Ela faz um trabalho incrível da área do enneagrama. Como vocês sabem, eu trabalho com a grafologia, com o enneagrama, e ela foi uma mentora, ela é uma mentora para mim, né? Ela me acompanhou aí na formação de enneagrama quando eu fiz, né, há uns anos atrás, nem lembro mais quando foi, é melhor não contar ano, né, Renata? Ela me ajudou muito. Então, eu fiz questão de, e agradeço ela por aceitar esse convite, assim, uma honra para mim, porque foi muito paciente com todo o processo, né, do estudo. Foi bastante tempo que eu fazia os procedimentos lá para ela me analisar, para ver se eu podia mesmo ser professora. E aí me encantei, né, gente? Não preciso nem falar nada. Então, hoje eu vou deixar aqui a palavra com a Renata, ela vai se apresentar um pouquinho e ela vai falar sobre os chips. Peraí, deixa ela contar primeiro, eu já falo para vocês o que nós vamos conversar hoje. Vai lá, Rei. Então, Lê, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui com você. Realmente eu tive a oportunidade de te acompanhar, né, no teu processo aí de certificação no Enneagrama. E então é muito bom, né? Porque eu sei que você é uma pessoa que exerce o trabalho com qualidade, estuda, se desenvolve. Então é um prazer estar aqui com você. E o tema, acho que a gente vai falar hoje, é um tema que nós duas gostamos muito, né? O Enneagrama. E você quer contar um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar? A Renata, gente, ela é psicóloga também, então ela tem, né, Rê? Ela tem uma parte adicional, eu sou grafóloga, então eu consigo falar da escrita. Ela trabalha ainda que ela tem uma partinha a mais aí para nos ajudar. Então, a gente vai hoje conversar com vocês sobre o Enneagrama. Sei que é um assunto que vocês adoram ouvir aqui no canal. Tem umas aulas que eu deixei gravado que o pessoal vive comentando que, eu sou assim e tal. Então, hoje a gente vai falar, gente, sobre como que os tipos do Enneagrama, os tipos de personalidade, né, que a gente tem, ou que a gente se comporta como, estão reagindo ao momento da quarentena, do Covid, com tudo isso que a gente está passando. Então, é legal vocês prestarem atenção. Eu até sugiro que vocês peguem um papel, uma caneta e anota, porque a Renata vai contar umas coisas que vocês vão gostar muito. Então, ela vai falar um pouquinho sobre como cada tipo está reagindo a essa situação que nós estamos vivendo do Covid, né? Desse pânico, dessa pandemia mundial. E aí, Rê, conta para nós um pouquinho. E eu vou fazer minha contribuição falando da escrita. Então, a gente vai fazer um bate-bola aqui, bem interessante, vocês vão gostar. Pega o papel e a caneta, corre lá. Então, né, Lê, acho que o que é algo que é importante a gente ressaltar é que, assim, o Enneagrama é uma ferramenta, né, um sistema que descreve muito bem, né, as personalidades e tudo mais, ao mesmo tempo ele tem uma complexidade, né? Então, além dos tipos, tem a questão dos subtipos, da ordem instintiva, tem questão de níveis de consciência, tem questões das flechas. Então, isso torna o sistema complexo, né? Aqui, obviamente, a gente não vai poder abarcar tudo isso, a gente vai frisar mesmo falando das características dos tipos, né? Como a gente imagina que talvez sejam comportamentos dos tipos mais automáticos quando eles estão na personalidade, tá? Lembrando também que tem pessoas que talvez, né, já estão no trabalho interior, já estão nesse processo e elas já modificaram algumas dessas características, né? Não se identifiquem tanto, tá? E, e aí eu acho que é legal a gente poder falar também como que a gente pode usar esse momento, essa situação desafiadora para o desenvolvimento, né? Então, acho que a gente pode dar umas dicas com relação a isso também. O que você acha? Achou fantástico, porque é bom, né, que a pessoa, além de saber um pouquinho, poder olhar a letrinha dela, porque ela vai estar anotando enquanto você está falando, talvez ela vai encontrar algumas pistas na escrita dela. E aí, na sequência, você já conta o que dá para a pessoa fazer para ela aliviar um pouco essa pressão, né? Porque seja qual for o tipo que a pessoa tem, se ela mora no planeta Terra nesse momento, se ela é uma terráquea, ela está indo por isso, né? De alguma maneira. Eu não tenho É verdade. que ficar, uhul, que delícia, né? Não tem. Então,
que é legal. Vamos fazer isso. A gente pontua a característica do momento e aí você já fala, eu falo e depois você conta. Fechou, combinado. Fechou, então. Então, vamos lá. Os tipos na pandemia, né? Então, vamos pensar o tipo 1. O tipo 1, ele gosta muito, né, de rotina, né? Muitas vezes de disciplina, dependendo do subtipo, então, mais ainda. Gosta de processos específicos. Então, ele talvez esteja incomodado da rotina ter sido, né, retirada de uma hora para outra, e esteja muito empenhado em tentar recriar essa rotina. E aí tentando manter esse controle sobre as situações. E nisso ele pode estar inibindo os impulsos, né, o sentir dele, os desejos, e também, talvez, ele esteja muito empenhado em fiscalizar se outras pessoas estão seguindo as regras que ele considera importante seguir nesse momento, né? Tá usando máscara, tá seguindo isolamento, né? Tá fazendo tudo certinho. E talvez fique incomodado, indignado se isso não estiver acontecendo. E, ao mesmo tempo, como não é tão... ele não considera tão bonito expressar, né, seus sentimentos, talvez ele contenha essa raiva e isso deixa ele tenso. Legal, então aí eu vou contar para vocês um pouquinho do que ela falou na escrita. Na escrita, provavelmente, né, como ela falou, na personalidade. Então, vamos dizer que isso daí está bem marcado. Se tiver bem marcado na personalidade, nós vamos ver escritas vai prevalecer a haste vertical. Então, vamos supor a palavra instituto, né? A gente tem o I, que é o I maiúsculo, o T, a verticalidade vai estar muito mais presente na escrita, né? Toda a letra da pessoa no global, no aspecto geral, não é uma, gente. Porque a grafologia a gente faz análise dentro do aspecto global, geral. As hastes vão estar mais verticais. Outra coisa também que vai ter predomínio de ângulos. Então, ao invés de a letra ser mais assim, a letra A mais redondinha, vai ser um A mais tipo meio triângulo, sabe? Mais apertado, mais ou menos assim, né? Essas ovais, elas falam da harmonia, é a harmonia interna do escritor, principalmente nas letras de zona média. Ela vai estar mais apertada, que é a crítica interna, que é a criticidade que você comentou, de fiscalizar, tá fazendo, não tá fazendo. E o controle do impulso é justamente isso. Se eu tenho uma haste vertical, eu estou controlando o meu impulso para eu não demonstrar aquele incômodo. Então, como você bem disse, ele controla a raiva e faz o quê? Põe tudo aqui dentro. Aí não precisa nem falar, né, gente? O que acontece com a pessoa. Isso aí, né? E o que será que, né, seria uma oportunidade de crescimento, então, talvez para uma pessoa do tipo 1 nesse momento? Trabalhar justamente a questão da flexibilidade, né? Dela se adaptar mais às necessidades específicas que esse momento exige e se permitir, talvez, né, seus sentimentos, seus impulsos, permitir que isso seguir, né? E também, talvez, ela possa entender que é possível, tem a possibilidade do momento. É interessante ela fazer o que é possível, talvez não se apegar tanto ao ideal de perfeição, né? Com certeza, é uma boa dica. E aí, pensando no tipo 2, as pessoas do tipo 2, possivelmente, elas podem estar sentindo falta das formas que elas usam habitualmente para ajudar as pessoas no dia a dia, né? E talvez estejam até buscando outras formas de continuar ajudando os outros, sendo indispensável, apoiando os outros. Nisso, pensando mais em buscar aprovação e, nesse sentido, contendo mais as necessidades dela. Então, por exemplo, talvez uma pessoa que tivesse muito costume de agradar os outros, os eleitos, os escolhidos, cozinhando para as pessoas, talvez ela não esteja conseguindo fazer isso agora nesse momento, né? E ela está tendo que se adaptar, talvez ensinar o outro a cozinhar virtualmente, enfim, de diversas formas, né? E isso de querer ficar tentando agradar não deixa de ser uma forma de querer controlar os relacionamentos. É ótimo. E é na escrita da pessoa que tem uma característica que quer estar muito disponível para o próximo, que ajudar a pessoa, mas você falou uma palavra central, os escolhidos, os eleitos, que é o que caracteriza, né, o tipo 2.
Aí a gente vai ver uma escrita, por exemplo, com as letrinhas mais conectadas uma com a outra. Então, vamos falar, a palavra que eu usei no primeiro exemplo, instituto, a pessoa escreveria dá um espaço, instituto. Ou seja, ela conecta com algumas pessoas que ela quer, que são os eleitos e escolhidos, porque a ligação entre as letras nada mais é do que a minha relação com o outro, a minha disponibilidade com o outro. Outra característica também que é possível de ser encontrada é que é uma letra mais arredondada. Como você falou, é a forma, ela se preocupa muito com a forma de agradar. Então, como ela também tem um pouquinho da asa do 1, ela vai pegar aquela coisa de não demonstrar, ela não vai falar, então a forma vai estar muito bem cuidada. Então, a forma da letra dela tende a ser mais redonda, uma letra mais bem feita, que você fala assim, nossa, que letra bonitinha, toda redondinha. E é justamente isso, o querer estar disponível, mas ao mesmo tempo atraente, né? Tem esse desejo de que o outro queira o que eu tenho para te dar, né? E isso vem também da outra característica grafonômica, que é a forma, né? Um aspecto aí para colocar para vocês. E agora... Uma letrinha sedutora, né, Lê? Oi? Uma letrinha sedutora. Sedutora, é isso mesmo, falou tudo. A letra da sedução, gente. Até você tem essa letrinha aí, a gente já sabe que você é sedutora, hein? E aí, o que pode ser, né, uma oportunidade para os tipos 2? Talvez eles, né, poderem ser mais sinceros com relação ao que eles sentem, né, com relação às pessoas com que eles se relacionam, ao que eles querem, ao que eles precisam nesse momento, expressar, né, identificar mais isso e expressar suas reais necessidades. Então, também diminuir um pouco esse controle nos relacionamentos. Muito bom, viu, gente? Ó, aproveita que você está escrevendo aí, escreve a dica também, porque é valiosa. Legal. E aí, o tipo 3? O tipo 3, provavelmente, né, na personalidade, está enfrentando o desafio de desacelerar, né? E talvez já esteja querendo retomar e recriar uma rotina bem ativa, né? Cheia de objetivos, realizações. Talvez, né, já seja aquela pessoa que já está pensando em várias oportunidades do que fazer para ser bem sucedido aí nessa nova realidade e tudo mais, tá fazendo né, live Lê? toda hora, né? Tá fazendo live, pode fazer live desesperada, tem que ter gente, tem que falar. Exatamente. E o que na escrita a gente pode observar? Então, aí na escrita do tipo 3, que a gente pode falar bem desse aspecto de centralização, né? De querer fazer a coisa acontecer, de pôr a mão na massa, de realizar. A gente tem na escrita, a gente chama zonas. A zona superior, vamos falar a letra G, desculpa, a letra F. A gente tem a zona superior e a zona inferior, que seria a parte de baixo. Toda a zona inferior é da execução, é de fazer acontecer. Então, se nós estamos falando de um perfil que é realmente aquele cara ou aquela moça ou quem qualquer que seja, né, que fala assim, eu tenho que fazer acontecer para funcionar, a gente provavelmente vai ver uma expressão maior, uma predominância, um protagonismo na escrita daquela pessoa evidente da zona inferior. Então, a gente vai ver a escrita com mais... a pessoa faz a puxada ou com mais força no papel, ou ela... A zona inferior, você vai ver, ou tem mais força, ou ela é maior do que a superior, porque ela quer fazer, né? O 3 é muito da execução, de colocar, como você falou. E outra característica também, vou tentar falar duas, né, de cada, vamos ver se eu consigo. Então, a gente está aqui da hora, ela fala, eu penso e tento colocar. A outra que eu acho também que caracteriza essa citação que você fez são as primeiras letras da nossa palavra. Quem gosta de protagonismo vai fazer elas bem grandes. Então, vamos falar, eu vou começar um texto, aí vou falar, hoje é sexta-feira, o H é enorme. Aí eu vou começar outro parágrafo. Amanhã é sábado, um ar gigantesco. E na assinatura, geralmente, vai ter um aspecto grande, né? Isso se a pessoa tiver, como você... Eu quero sempre, vou falar várias vezes aqui.
nós estamos falando de personalidades muito bem marcadas. Não quer dizer que você tem tudo isso, né, Rê? A pessoa, a gente vai falando mais ou menos, é para vocês fazerem uma brincadeirinha, dar uma olhadinha, né? E já se conhecendo. Mas é isso, da minha parte que eu posso falar da grafologia é isso. Legal. E acho que dica, talvez, para o 3 é se permitir desacelerar nesse momento. E quando o 3 faz isso, ele permite sentir as emoções. Na verdade, o 3 é um tipo muito emocional, mas ele fica tão ocupado fazendo as coisas que ele não observa essas emoções. E quando a gente observa nossas emoções, a gente consegue entrar em contato com o nosso eu mais real, mais verdadeiro. Isso nos dá informações centrais sobre o que nós somos, o que queremos. Então, talvez fazer isso seja muito bom para o tipo 3 e também, quem sabe, ele pode usar mais tempo para se relacionar com as pessoas que realmente são importantes para ele. Né? Talvez na atividade, a rotina cheia de tarefas, objetivos, nem sobre tanto tempo para isso. Né? Ótima dica, muito importante. Desacelerar. E aproveita, eles têm que aproveitar, porque agora é o momento da vida dele, né? Que tá tudo... né? E isso também serve um pouco para todos nós, em alguma medida, né, Lê? Porque a gente vive num mundo que é um desafio, de qualquer forma, desacelerar, né? Então, acho que para todos, no geral, também é uma dica interessante, né? Aproveitar para desacelerar. Tá todo mundo agora meio que passando por um ponto 3 do Enneagrama do ponto de vista de evolução humana, né? E indo para o 4 e quase no vácuo lá para cair lá e ver os nossos podres para melhorar. Eu acho que a humanidade está meio que perto ali do buraco negro. É verdade. Bom, mas então vamos aproveitar e falar do tipo 4, né? O tipo 4 pode estar vivendo aquele turbilhão emocional, né? Então as emoções podem estar oscilando muito, ele pode estar tendo muitos altos e baixos, né? E aí, talvez um desafio para o 4, né? Algo que esteja acontecendo, ele está se concentrando muito no que ele não tem no presente agora, no que está faltando, né? Então, sei lá, percebeu que na casa dele não tem planta, seja lá o que for, né? E está incomodado com aquilo que ele identificou como que falta na casa dele, né? E talvez também esteja se comparando muito com relação a como os outros estão enfrentando esse momento de quarentena. Opa, mas o outro tem um apartamento maior ali na frente, e eu tô aqui na minha casa que é pequena, enfim, né? Pode estar usando muito da comparação também nesse momento. Aí o que eu gostaria de falar em relação a isso, dentro do ponto de vista grafológico, é a letra M. A letra M, nós temos três arcos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Gente, de novo, não é um M. Se você está escrevendo aí, está olhando, achei um M, eu sou 4. Não é isso, porque é sempre dentro do aspecto global. Então, o primeiro arco da letra M simboliza como que o escritor vê a si próprio. O segundo arco, como ele vê a família. E o terceiro, como ele vê o social. Se a gente está falando de um perfil que está olhando o vizinho, o que tem no outro, geralmente pode ser que ele tenha um terceiro arco maior, né? É onde está o destaque para ele. E o primeiro arco, que seria ele mesmo, menor. Então, ou seja, o meu primeiro arquinho menor, o segundo talvez do meio, e o terceiro um morro bem grande. Sabe aqueles M's que a gente faz assim, ó, grandão? O último grande? Pode ser que seja isso, que é o social, a visão do social é importante do outro, né? Do que está acontecendo lá e eu não tenho. Essa coisa que está faltando em mim, né? Algo me falta, que é o negócio do 4. E outra coisa também que eu gostaria de comentar aqui, pode ser que tenha uma predominância, às vezes, das linhas estarem mais descendentes, com pouca pressão na escrita, porque a linha descendente vai falar dessa coisa de mas eu não tenho, mas isso aqui não está agora, por que acontece assim? Isso é um cansaço. As linhas, quando elas são mais descendentes, falam um pouco disso também, de um pouco de uma tristeza, de às vezes de uma certa
não digo nem tristeza, mas uma melancolia, assim, puxa, eu queria tanto que fosse diferente. Ou então, assim, quando eu viajava era tão bom, agora eu não viajo mais, agora tenho que ficar aqui em casa. Aí vê o vizinho viajando, aí você, puxa, aí eu tô aqui, e eu não fiz aquela viagem que eu queria tanto, né? É a linha crescente, que o momento tá difícil. Umas características. Gente, lógico, que todo mundo está triste, cansado, a linha vai descender. Mas a gente está colocando aqui umas. Pincelando, né? Pincelando mais ou menos isso. Legal, muito bom. Interessante, né? É o tipo 4 fazer. Ele buscar equilibrar intencionalmente as emoções, né? Buscar, então, mais essa estabilidade emocional, né? E aí, quando ele consegue fazer isso, ele consegue, inclusive, ter mais empatia com o outro, ele consegue, inclusive, prestar mais atenção nos outros, ter mais sintonia com as outras pessoas, e isso favorecer os relacionamentos. E talvez assim ele consiga ter relacionamentos mais de acordo com o que ele mesmo quer, com conexões mais profundas, né? E uma forma de ver os relacionamentos de uma forma mais objetiva, tendo mais equanimidade nos relacionamentos. E também a questão é muito importante ele tentar olhar e trabalhar o que ele já tem no momento, né? Ok, talvez não esteja podendo fazer a viagem X, mas e o que tem de bom no momento, no presente, na vida dele? Né? Que é um ponto legal pro tipo 4 observar, né, no dia a dia. Legal, muito bacana. Então, vamos para o 5 agora. O tipo 5, provavelmente, ele deve estar buscando uma série de informações sobre o vírus, coronavírus, enfim, como se contamina, enfim, para ele se proteger, né? E aí, provavelmente, eles podem não estar sentindo tanto isolamento social, né? Acho que todo mundo do mundo do Enneagrama já recebeu algum meme que o 5 está eternamente em isolamento, né? E aí, acho que o motivo dessa brincadeira é justamente porque eles têm uma tendência a se desligar automaticamente das emoções, né? Principalmente quando eles estão em momentos de dificuldade emocional, né? Então, eles fazem esse movimento e aí o que pode estar acontecendo com os 5? Eles podem mesmo estar cedendo essa tendência, né, de se isolarem mais, de estarem mais sozinhos, né? E isso pode acontecer tanto com as pessoas ao redor, né, que estão em outros ambientes que ele, mas também com pessoas que podem estar na própria casa, no mesmo ambiente que ele, certo? E aí, eu acho que também, provavelmente, os 5 devem estar querendo aproveitar esse momento da pandemia de uma forma que eles considerem úteis, né? De formas úteis para eles. Então, lendo livros, assistindo filmes, talvez, né? Estudando assuntos que interessem. É isso aí. E na escrita, como você falou bem, né? É um momento que a pessoa está mais para dentro, né? Isso numa letra, a gente vê quando a letra ela é menorzinha, ela tem um pouco da introversão. Não que todo tipo 5 é introvertido, mas ele tem um quezinho de gostar mais de ficar na dele, né? De ter um momento dele. Então, a gente pode pensar em letras um pouco, não grandes, mas ela vai ser de tamanho médio para um pouco menor. Ela é menor do que as outras. Quando eu estou fazendo uma análise grafológica, eu já percebo, olha, essa aqui ou é uma asa 5, ou ele tem alguma característica que é alguma seta, né, que deve estar conectado, mas tem momentos bem presentes na letra da pessoa de tamanho da escrita menor. Outra coisa é que geralmente são escritas desligadas que lembra que eu falei que a letrinha conectada com a outra sou eu com o outro. O 5 ele gosta do espaço dele. Então geralmente são escritas no texto, vão estar mais separadas. Por mais que seja letra cursiva, vai ser muito desligada. Então a palavra que eu tenho falado aqui desde o começo, instituto, a pessoa escrever instituto, mesmo como se fosse silábico, sabe? Ou até um uso maior de letras de forma, coisa que a letra de forma fala de mais razão, a predominância da razão sobre a emoção.
E na prática, né, o 5 ele tem bastante, não, muito pelo contrário, porque dentro ele é super sensível e a gente sabe disso. Mas como tem essa marcação da personalidade, na personalidade, de realmente a praticidade, não, vamos pensar, vamos estudar. Então, isso vem de uma escrita uma escrita menor de forma. É isso. E Legal, Lê. o 5. Então, eu acho que o que os 5 podem fazer, talvez sejam trabalhar intencionalmente contra essa tendência deles se retirarem, se isolarem. Se eles fizerem isso, eles vão permitir que mais sentimentos venham, né? Eles vão também poder estreitar o contato com os outros, né? Em vez de se afastarem, permitir apoio dos outros, né? Em vez de simplesmente se isolarem. Né? Legal. E aí, e falando um pouquinho do 6, bom, o 6, ele pode, em alguma medida, alguns 6 podem estar se sentindo calmos nesse momento, tá? Porque às vezes o 6 se sente calmo na crise justamente porque ele já se preparou tanto para o pior, que ele já imaginou o pior cenário, que quando o cenário, né, acontece, aí ele está tranquilo, né? Porque ele já fez aquela projeção antes, tá? Mas também pode acontecer do 6 tá com o desafio, né, de estar com muito medo, com muita ansiedade, né? Já que tudo está parecendo tão incerto nesse momento. Então, se ele tiver com muito medo, com muita ansiedade, provavelmente as projeções vão estar aumentadas, né? Projeções negativas. Então, sei lá, talvez ele já visualize ele no hospital precisando de respirador e não tem, né? Algo nessa linha. Ou já está imaginando que pessoas próximas a ele possam pegar Covid, morrer, né? Ou pode já estar imaginando que vai faltar alimento nos supermercados, né? Ou que alguém vai precisar do hospital por qualquer doença e não vai ter vaga, enfim, já pode estar fazendo uma série de projeções de cenários negativos. Legal. E na escrita, bem que a gente pode falar da ansiedade, são quando as letras estão muito juntas umas das outras e as palavras também. Você chega a olhar o texto assim, ó, parece que está um bololô tudo junto, assim, você quase não vê espaço entre as palavras. E isso indica alto estado de ansiedade, e é uma característica bem forte no tipo 6, né? A ansiedade, ele está tentando fazer aquela premonição, que vai acontecer, vai faltar comida, vai não sei o quê, né? Cada um dentro do seu instinto dominante, mas vai ter a ansiedade do fato. Então, a gente poderia falar, um traço aí seria as palavras muito perto, e as letras e palavras, que é a ansiedade. Que falta a respiração, né? Quando a gente não respira, a gente entra nesse estado. E a falta de respiração na escrita também aparece, que é essa junção da massa gráfica muito junta, é tudo muito compactado. Uma outra coisa que eu queria comentar dos 6, eu não sei se eu estiver errada, você me corrige aqui, é que eu lembrei dessa característica, a questão de, ele não tem uma coisa do passado, a coisa da mãe, da nostalgia, assim, ele não lembra um pouco do passado? Ele tem um pouco disso? Então, acho que ele tem, assim, pode ter no sentido de lembrar mais dos aspectos negativos que aconteceram no passado, né? Quando ele está prevendo um cenário, ele pensa aquilo que deu errado, né? Mais do que, por exemplo, pensar no passado do que deu certo, né? Isso. Aí que eu queria comentar, porque essa característica é bem marcada na escrita quando eu estou analisando os textos, né? Geralmente é incrível, parece que não acontece, mas acontece. Quando a gente está escrevendo, o movimento é para a direita, para cima e para a direita, certo? As pessoas, quando elas têm esse negócio do passado, o passado está à nossa esquerda. Ela consegue fazer a letra inclinada para trás. Então, ela faz o ângulo ao contrário. Então, vamos supor, a letra T, que seria assim ou assim. Isso aqui é o impulso, né? Meu impulso. E aqui eu estou segurando meu impulso e aqui eu estou a favor do meu impulso. Se eu pegar uma cordinha e fizer assim, ó, a letra T vai vir para cá, para depois eu continuar escrevendo. Então, todas as hastes, quando a pessoa tem uma predominância de haste voltada para a esquerda, seria isso. Eu volto para o meu
um pensamento, para as coisas que não deram certo. E o movimento da vida não é para a direita, que é para o futuro. Então, assim, a dificuldade de ir para o futuro, porque está lá atrás, né? Tem algo que está preso, né? Te puxando ali. Então, eu queria comentar, porque eu acho bem evidente nas amostras, esse traço, ele aparece bastante. Ou é um momento que a pessoa está vivendo, pode ser, ela está evoluindo, mas ele é bem marcado na letra das pessoas, viu? Interessante. E acho que, assim, né, é oportunidade, talvez, do tipo 6, trabalhar para lidar de uma forma diferente com os medos, com a ansiedade, né? Assumir também, né, o próprio poder dele, que muitas vezes ele deixa a autoridade dele de lado, né? Então, uma oportunidade dele assumir isso. E também trabalhar essa questão da confiança nele mesmo, nas situações, né? Na vida, em tudo, e talvez ele possa se apoiar também em autoridades que tenham, né, visões mais interessantes do que esteja acontecendo, para ele se sentir mais seguro, né, e se sentir inspirado com essas pessoas para ele próprio, né, ter comportamentos, escolhas que o favoreçam. Não, é super importante, porque tem tantas características, né? Todo mundo tem essas coisas boas, mas agora é um momento que eu acho que, em especial do 6 que a gente está falando, de ele rever as coisas boas que ele tem, né? Para que ele possa dar favor. É o que eu sempre digo na análise grafológica, o que você tem na sua maior qualidade? Ah, tá bom, eu penso muito no passado. Que bom, você já sabe. Então vai para frente, né? Lógico, trabalho adequado, com ajuda. Por isso que ninguém faz nada sozinho na vida, né? A gente sempre precisa de uma mãozinha, um ajuda o outro. Quem já cumpriu alguns testezinhos, vai ajudando os outros, né? Por isso que a gente está aqui tentando fornecer algum material para as pessoas que estão assistindo poder se desenvolver, né? Para a gente poder ajudar de informação. Com certeza. E aí o 7, Lê, então, ele pode estar se sentindo desconfortável, né? Já que a vida está num ritmo mais lento, no geral. E ele pode estar achando difícil se concentrar no que tem de positivo no momento, né? Você pode estar achando difícil encontrar a liberdade que ele preza tanto, já que a gente está no momento de limitação, né? E realmente a gente está está sendo forçado, né, a ficar em casa, enfim, ter as nossas limitações, né? E aí, o 6 também, o 7 também, desculpa, ele pode estar sentindo, né, algum desafio de se entregar ao momento presente, porque ele tem aquela tendência a automaticamente já se distrair pensando nos possíveis cenários futuros. Legal. É assim, o que me vem na mente é uma escrita ascendente, né? Com as linhas, a gente falou de um perfil anterior das linhas descendentes. Geralmente, tipo, o 7 vai ter linhas mais ascendentes, que identifica esse otimismo, que tudo vai dar certo, né? Vai funcionar. Então, tem um pouco disso. E essa questão de você falar que ele fica incomodado de estar em casa e não poder fazer as coisas, né? Do jeito, não aproveitar, não desfrutar da vida, de tudo que tem para ser prazer, né? Prazer, exato. A gente vê também um outro aspecto gráfico que seria uma desigualdade em tamanho de letra, uma pequena, outra grande, meio assim, porque aquele descontrole, não descontrole emocional, mas a pessoa está tendo que lidar lá dentro com muito barulho. E como você falou, ele não faz muito mergulho interno, aí ele fica como se estivesse batendo no vidro e caindo, né? Bate e volta, porque não está trabalhando o fundo da questão em si, mas sim está vendo esse aspecto, né? O que não, a situação de não poder desfrutar, de não ter o prazer, de não se divertir. Na escrita essas desigualdades, né? Desigualdade de dimensão, do tamanho das letras, desigualdade, por exemplo, pode ser também na linha, que pode ter linha serpentina, ou seja, vai dar tudo certo, aí não sei. E agora, o que eu faço? Então, tem muito desse movimento. Você percebe na escrita um movimento do escritor de estar aflito, de aflição, de que quer fazer as coisas e aflição, né? É isso. Ah, que legal.
E acho que pensando, né, talvez uma dica de desenvolvimento para o 7 seria talvez desacelerar mesmo, né, mergulhar nessa experiência de vivenciar, seja lá o que esteja acontecendo, né, mesmo que isso inclua sentimentos que ele não está muito acostumado a vivenciar, né, mesmo que isso inclua medo, ansiedade, dor, porque o 7, na verdade, ele tem uma ideia de que se ele entrar em contato com esses sentimentos, eles nunca vão terminar. E aí ele fica fugindo. Mas o jeito de fazer com que eles terminem, justamente a gente se permitir, né, sentir os sentimentos, e aí que eles passam de vez. Né? Então, acho que seria mais isso para o tipo 7. É isso aí, gente. Vamos encarar as bruxas aí. Tem que ir para dentro, vai para dentro. É o jeito, né? É. Já tá de quarentena, vai lá, qualquer coisa, tranca no banheiro, chora e já tudo certo. Isso mesmo. E aí, já o tipo 8 pode estar achando difícil suportar todo esse bloqueio que a gente está tendo que lidar. Porque o 8, ele está muito centrado, né? É muito fácil para ele entrar em ação, levar as coisas adiante, né? Expressar o poder dele no mundo. E, né, talvez o fato dele não estar conseguindo usar todas as forças, né, que ele acha que ele tem para afetar a realidade do que está acontecendo, pode estar sendo um desafio para ele. E, inclusive, ele pode, em alguma medida, um jeito de expressar um pouco o poder pode ser não seguir algumas das regras, né, propostas para o momento, ou se não, talvez ele esteja se sentindo impotente nesse momento, entrando em contato até com medo, né, esse tipo de sentimento. E também eu diria que talvez 8 com baixa consciência talvez estejam negando, né, a pandemia, os riscos do momento, e talvez se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco também. Como é importante, né, a gente ter autoconhecimento. Nossa, salva vidas, eu acho isso. Mas vamos lá, aspecto grafológico. Quando você fala do 8, da intensidade, né, do 8, de ir, de fazer como você falou no começo, da vontade de ele realizar, aí imaginem como eu falei para vocês, o de lado direito é o futuro, é a ida para a realização. Então, provavelmente a margem, ela vai seguir adiante. Provavelmente não vai respeitar uma margem. Geralmente a gente tem, quando a gente aprende na escola, os 2 dedinhos, né, 2 centímetros, a gente não chega até o final da folha. Até o último, vai aqui, corta e a palavra sai aqui rente na folha. Não, a gente deixa um espacinho branco. Então, o 8, como ele tem esse negócio de aproveitar até o fim, de intensidade, ele deve preencher a folha inteira. E aí, se a margem direita invadir e em frente ali, que é essa vontade de fazer acontecer, né? Intensidade. Outro traço também que você comentou, que é o poder do 8, né? De fazer a coisa acontecer. Tem um traço muito predominante na escrita que quando eu encontro alguma característica forte, é o barrado, chama barrado, né? A pessoa faz uma letra F e faz uma barra comprida. E você nota várias vezes aquele mesmo traço. Tipo, seria um F normal, não? Ela faz assim, como se fosse uma faca. Você vê que tem um traço de corte. Ou seja, num relacionamento com uma outra pessoa, se alguma coisa não estiver bom, o que ele faz? Corta, né? A execução é o poder dele. Então, seriam esses cortes que a gente vê na escrita do comportamento de quem demonstra aí uma necessidade de ter a verdade, de ser o dono da verdade, de ser o certo dele, esses traços barrados, né? E eu não sei falar francês, mas é que a grafologia que eu estudo a grafologia francesa, mas acho que é Barré que fala. Será que é Barré? Eu não sei. Eu vejo que eu estou falando aqui dos livros, mas acho que se chama escrita Barré, ou acho que é Barré, gente, que é o barrado em português, mas é mais ou menos isso, para ficar aportuguesada aqui a nossa conversa. Muito interessante, Lê. E acho que assim, a oportunidade do 8 talvez seja de acolher a vulnerabilidade, né? Reconhecer os limites reais do poder que ele tem. E talvez se permitir mais contato com uma sensibilidade interior e que isso, né, vai favorecer até ele se conectar mais com os outros,
expressar um pouco mais das fraquezas, né, que todos temos, e talvez um exercício de confiar mais. Muito bom. Difícil, né? Mas dá para fazer. É, isso aí. E aí, pensando no tipo 9, o tipo 9, em alguma medida, ele pode estar resistindo à mudança, né? Que costuma ser um desafio aí para o tipo 9. E aí, ele também pode estar, em alguma medida, deixando o seu próprio poder e sua própria força de lado, né? Diante das circunstâncias. Ele pode também acabar se perdendo nas demandas dos outros, né? Nos pedidos dos outros e deixando de lado, né, suas reais prioridades, o que realmente importa para ele, colocando no lugar coisas que talvez não sejam tão prioridades. Aí, como eu falei para vocês, a ligação entre letras significa eu e o outro. O tipo 9 vai ter letras como conectadas, e todas quase, bem juntas, porque ele não quer se conectar com um, né? É com todo mundo. Com o todo. Então, as letrinhas bem juntinhas, né? E outra característica, deixa eu ver o que eu poderia dizer do 9 aqui, que me fugiu. Ao aspecto de procurar... Ah, que você... Desculpa, você comentou. Me perdi aqui. E a questão de ele se perder nas demandas das pessoas, né? De estar... Isso. Seria, por exemplo, a letra A, as ovais, elas são você faz a letra A assim, né? Ó. Vamos falar, você faz assim, a letra A. Aí vamos supor, a pessoa vai fazer a letra A aqui, ó, mas ela vai deixar aberto, ela não fecha aqui em cima. Então, ficaria mais ou menos assim aqui, aí eu subo até aqui e faço assim, aí ficaria um espaço aberto, aberto para a direita, ou seja, eu estou sempre atenta à necessidade do outro. Outra coisa também, que agora é que veio vindo aqui, a gente está conversando, a mente fica, né? A letra M, ela é o arquinho, que é aquilo que eu falei. O 9, ele pode ter alguns traços da letra M como um U. Já viu? Quando a pessoa faz, ao invés de fazer assim, ela faz ao contrário. Ou seja, a pessoa está sempre sofrendo a influência do meio externo. O que o externo pede, ela faz. Então, é a dificuldade de dizer não. Isso a gente vê retratado no arco da letra M, que vai estar ao contrário. A gente chama de guirlanda na grafologia. M em guirlanda, que é igual uma letra U. Não só o M, como o N. Tem escritas que você olha, ela é quase toda parecendo com aquele desenho de criança que a gente fazia ao mar, sabe? Assim, assim. É toda assim, expressa a dificuldade do escritor evidente em se posicionar contra o que vem externo. Então, assim, são características, acho que bem marcadas que dentro do aspecto grafológico podem ser vistas também. Interessante, né? E talvez justamente o que ele possa, né, fazer nesse momento para se desenvolver seja trabalhar justamente isso, né? E aí ele tentar, então, se preocupar com uma agenda clara na qual ele possa, né, utilizar as forças naturais, a energia poderosa, né, que o 9 tem, e assumir também a sua autoridade, e aí talvez até criando conflitos, né, que sejam necessários se forem para um bem maior, né, para um propósito mais elevado. E também identificar quais são as suas verdadeiras prioridades. Muito legal também. Assim, a gente tá todo mundo no fundo se esforçando, né? E acho que o que mais vai pegar para a gente, para as pessoas, pelo menos para mim, que eu posso falar da minha experiência, é o quanto você tem consciência. Porque sem a consciência você fica se batendo nas pessoas, nas coisas, chateada, deprimida, mas é só porque não consegue enxergar, né? E aí dói mais. Eu tenho observado, né, Lê, eu acho que a gente vê muito, né, nesse momento agora, a diferença, né, das pessoas que têm mais um trabalho interior, né, são mais conscientes de si mesmas, lidando com a situação atual, de quem não tem esse processo, né? Mas dá tempo para todo mundo, né? Dá sempre tempo da gente se conhecer, da gente se descobrir, né? Até esse papo aqui, nosso objetivo é esse, né? Levar isso para as pessoas, né? E isso, como você falou, favorece demais, né? Parece que
a vida fica mais simples, né? Porque a gente percebe uma série de coisas que nos norteiam muito, nos ajudam. Porque assim, eu penso assim, né, Rê, que o importante não é que a gente, eu quero ficar melhor por causa do meu marido, ou por causa, a gente tem que ficar melhor por causa da gente. A gente tem o maior motivo de se sentir melhor, porque quem vai dormir dentro desse corpo sou eu. Quem vai comer rosa ou não sou eu. A outra pessoa, o colega, o vizinho, não importa. Ela vai estar lá fazendo dela. Ela não tá nem aí com a gente, ela tá dormindo, sei lá, tá fazendo qualquer coisa. E não é por mal, é porque é assim. Ninguém consegue. Eu falo pra minha mãe, né? Minha mãe, coitada, fica preocupada com as coisas. Aí eu falo assim, mãe, fica tranquila, porque a comida que você pode comer só cai no seu estômago, não cai no meu. Então, as pessoas precisam aprender, né? Nós somos em 4 filhos, então às vezes ela fica preocupada com todo mundo, né? E tudo bem, é uma preocupação, mas a gente tem que ter esse olhar do autoconhecimento, que é tipo, isso aí, nesse momento ainda mais, é a boia da salvação, bem como você disse. Olha eu lá, de novo com as minhas neuras, e ao invés de ficar terceirizando, pondo culpa no outro, que você tá de mau humor, aí você, é o marido que não fez isso, você não me ajudou, e não é a gente que tá com nossas encrencas, né, interna, então tem que... Exatamente. E assim, o que a gente pode ter controle de mudar, né, somos nós mesmos, né, os nossos comportamentos, enfim. Os outros, só se eles quiserem, né? Então, por isso que é justamente muito válido a gente focar em si mesmo. Né? E eu queria até deixar uma mensagem, assim, que está me vindo aqui na cabeça, muito importante. Eu sei que a gente está vivendo muitos atritos, muitos, porque, assim, uma galera quer ficar em casa, outra galera quer sair. Um quer tomar o remédio, o outro não quer tomar o remédio. Tipo assim, gente, a questão não é o que fazer, como fazer, é que cada um vai defender algo de acordo com a sua personalidade. Então, não precisa brigar, as pessoas não precisam ficar encrencando o tempo inteiro com as coisas, né? Faz o que é melhor para você, o que é para ti. Mas deixa as pessoas, tem muita briga desnecessária e energia sendo gasta que podia ser um bem maior, né? Por exemplo, tô incomodada de tal coisa, seja for, pega essa sua energia, junta lá suas moedinhas que você tem em casa, alguma coisinha, faz uma conversa com os vizinhos do teu bairro, com as pessoas que você está ali do lado, com a sua família, junta um dinheirinho e ajuda uma pessoa que lá não vai ter, a tua empregada, sei lá, você tem alguém para trabalhar com você, a pessoa não está podendo ir. Ajuda, eu moro num condomínio. Então, assim, a questão agora vamos ajudar um grupo de pessoas. Então, todo mundo coloca lá uma contribuição, compra a cesta básica e ajuda. Então, assim, pega esse incômodo, essa energia gasta brigando e traduz ela para uma coisa que vai sair, que vai integrar as pessoas. E deixa cada um ser como é. As realidades vão continuar tendo, né? A pandemia de hoje, amanhã vai ter uma vacina, vai demorar, não importa quanto, mas a realidade vai mudar para cada um depois. Eu acho que o que você está falando, né, Lê, tem a ver muito com essa coisa do social mais saudável, né? Que talvez, então, assim, que a gente possa despender energia apenas com as brigas que são realmente necessárias, importantes e úteis, né? Mas aquelas que são desnecessárias não faz sentido. A gente pode, no lugar disso, desenvolver muito mais, né? A compaixão, a cooperação, entre outras coisas. E acho que isso que você está falando tem a ver com, né, esse instinto social mais saudável, né? Olhar dessa forma para as coisas. Faz muito sentido, né? Acho que mais do que nunca a humanidade está precisando disso, o Brasil está precisando disso. Não tem jeito. E, enfim. Ele ficaria aqui horas conversando com você. Gente, vocês viram como a Renata ela né? Uma maravilha. A gente começa a conversar aqui, assim, é muito conhecimento que ela tem, é fascinante. E, Rê, vamos falar aquele negocinho que a gente tinha combinado de explicar para as pessoas da quantidade de tipos que tem. Gente, isso aí que a Rê vai explicar agora, a gente falou 9, mas espera, não é só 9, né, gente? Eu acho que tem 9 tipos de seres humanos.
Nossa, Aham. planeta. Não é assim. Então, como o Enneagrama, né, tem muitas variáveis, então tem a questão, né, do instinto dominante, instinto reprimido, a ordem instintiva das pessoas, e também se a gente for pensar as flechas, né, que a gente mais usa, as asas, enfim, tem tudo isso que influencia. No final das contas, se a gente for pensar, tem 108 tipos de personalidade, né? Então, na verdade, a gente queria falar sobre isso só para deixar uma mensagem de que, assim, é muito importante que o Enneagrama é uma ferramenta muito potente, né? Porque ela descreve com profundidade os comportamentos e o que a gente precisa fazer para desenvolver. Mas é essencial a gente ter um diagnóstico correto, né? Senão a gente pode, na verdade, não fazer um caminho interessante para o nosso desenvolvimento. Então, a gente queria deixar essa mensagem que, assim, essa identificação tem que ser muito criteriosa e muito cuidadosa, né? Então, às vezes, procurar, né, profissionais que trabalham com isso há bastante tempo, de uma forma consistente, para te ajudar na identificação, pode ser muito interessante, né, Lê? Com certeza, até é muito, muito, muito importante, gente. Não é qualquer pessoa que você vai ler um livro, vou ler um livro de Enneagrama, eu quero saber o meu tipo. Eu sou o tipo 3. Não é assim que funciona. O Enneagrama é uma experiência, você precisa passar pela experiência, conversar com quem entende, porque você com você mesmo é muito difícil. A gente tem muitas camadas de proteção, mecanismos de proteção, e você não consegue fazer sozinho. Então, você precisa de uma ajuda. E o mais importante, como a Rê falou, tem que ser uma ajuda profissional. Não vai embarcar no XPTO da vida, gente. Não embarca em coisa que... Procura saber a referência dessa pessoa. Vai lá, pesquisa sobre ela. Ela estudou? Estudou. O que ela faz? Como ela trabalha? Quanto tempo ela faz isso? Quantos anos essa pessoa tem? Qual que é o histórico dela? Dá uma avaliadinha antes, porque assim, imagina que você está deixando alguém entrar dentro de você. E a pessoa, olha o tamanho da encrenca. Alguém vira para você e fala assim, não, olha, você é tipo 2. Aí você fala assim, nossa, eu sou assim. Aí você começa a pegar toda uma reta de caminho evolutivo que não tem nada a ver, às vezes, com você vai perder seu tempo e às vezes você vai começar a se sentir rotulado por coisas. E tem muita gente que pega bode depois de Enneagrama, porque é isso, não procurou uma ajuda profissional. Por isso que, gente, eu trouxe a Renata aqui hoje mais uma vez, porque o que para mim é relevante é trazer aqui no canal do Método Radaik pessoas que tenham know-how, conhecimento científico e sejam pessoas experientes, para a gente poder compartilhar informação profunda. E não uma coisa assim, né? Como eu falei agora, não são 9, são 108, gente. Olê, e outra coisa que acho importante, né, a gente falar também, é que, assim, bom, a linha que a gente segue, a gente é muito, né, criterioso de virar e falar o tipo de alguém, porque nada melhor do que a própria pessoa para saber dela mesma. É claro que, como a gente tem o conhecimento da ferramenta, a gente pode ir passando todas essas informações para a pessoa e ajudar demais nesse processo. Mas também, assim, é legal as pessoas saberem que elas vão procurar um profissional para facilitar isso, né? Que eles próprios possam se identificar no tipo. Porque também, se alguém vira e fala, você é isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque como que o outro sabe mais, né? É um cuidado também. A ajuda, ela é conjunta, né? O trabalho, ele é individual, mas ele acontece porque tem um outro cidadão na sua frente, tem uma outra pessoa mais experiente que você. Não dá para pegar uma pessoa tão inexperiente quanto que aí os dois caem no buraco, aí dá ruim. Tem que pegar alguém que sabe, que já sabe, e faz isso de uma maneira profissional para te guiar, para te ajudar, para chegar lá. Como eram nossas sessões, né, Rê, que você fazia quando eu estava na formação, que para mim foi muito importante. Eu sabia o que eu tinha lido, estudado nos livros, mas o seu auxílio ali no feedback, quando eu fazia a gravação da entrevista de tipo
a pessoa, você me ajudava muito, porque você estava falando, olha, é aqui, é ali, posicionando, porque você já faz isso há quanto tempo? Quanto tempo Uhum. você trabalha com isso, né? É, sim, exatamente, é. As entrevistas, eu sou suspeita, eu sou apaixonada, né, pelas entrevistas. Então, eu já trabalho há 15 anos Aí, ó. com esse tipo de entrevista, né? Agora tenho trabalhado com a entrevista da Chestnut Paz, né? Enneagrama Academy, que tem também, inclusive, a gente consegue pegar coisas de subtipo, além dos tipos, né? Que é bem interessante. E é muito rico para quem tem interesse de conhecer a ferramenta do Enneagrama. Né? Aproveitando que a gente está falando disso, então deixa o seu contato, o seu trabalho, para que as pessoas possam te encontrar, saber, eu quero fazer uma entrevista, como eu faço, né? Talvez de algum curso, o que você quiser. Aqui está livre à disposição para você divulgar. Aqui o espaço é seu, a sala é sua. Legal, Lê. Então, tem esse processo, né? Então, eu trabalho no consultório, né? Tanto fisicamente como online, nesse momento só online, né? Então, no consultório, eu faço tanto esse processo das entrevistas, eu também faço atendimentos psicológicos, né? E eu faço uma terapia que une enneagrama com terapia, né? Justamente da gente identificar aí quais são os principais desafios que a pessoa tem no momento para a gente trabalhar, né, a luz do Enneagrama, enfim, de várias outras ferramentas, tá? Então, trabalho com esses atendimentos individuais e no momento também eu sou mentora do programa de maestria pessoal da Chestnut Paz Enneagrama Academy, né, que é a escola do Urânio Paz e da Bee Chestnut. E aí, para quem tem interesse de fazer cursos mais aprofundados, né? Tanto para trabalhar o desenvolvimento pessoal, e aí nesse programa aí, nessa mentoria, eu ajudo a pessoa a garantir que ela está fazendo o trabalho interior dela no dia a dia, independente dos cursos, dos workshops, dos retiros. Né? E lá também tem uma série de cursos assim, tem os retiros, tem os workshops, e também quem tem muito interesse no Enneagrama, é muito rico a quantidade de material que tem na CP Online, né? Então, vale muito a pena. Então, eu vou aproveitar para posso passar meus contatos, Lê? Meu telefone é 11 99634 1042. Aí tem o meu Instagram, que é consentia.renatapaz. E também quem tem interesse aí nos cursos e todo esse material online de Enneagrama muito rico, é só acessar www.cpenneagram.com, certo? Bacana. É isso aí, gente. Essa é a Renata Paz. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Foi muito legal. É uma delícia falar com você. Você é querida. E o que você precisar, né? O que a gente puder trocando, contem comigo aí, todos vocês. É um prazer e é um gesto que eu elegi em relação, assim, de agradecimento por tudo que eu aprendi quando eu comecei essa caminhada mais profunda. Eu já tinha lido o livro, tudo, mas eu elegi vocês para fazer esse mergulho maior. E eu aprendi muito, 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 muito. E eu queria ter colocado aqui como um agradecimento. Obrigada. Imagina, para a gente é um prazer. Inclusive, né, a Letícia também faz workshops, né, de Enneagrama, para quem está querendo, né, se debruçar sobre esse estudo, né, Lê? Você também faz e é quem a gente recomenda, né? Que a gente sabe que tem uma formação sólida aí, né? Então, muitos dos alunos, né, que estiveram com a gente sabe, a gente acompanhou, né? A gente foi falando, né? Tanto passando a teoria como garantindo, né, que a pessoa tivesse atenta nas questões dela, né, que poderiam estar influenciando no trabalho. Então, são pessoas que a gente confia aí para indicar, né, Lê? Obrigada, Rê. Obrigada pela indicação. Olha, quentíssima. Ainda vindo de você, fiquei feliz aqui. Obrigada mesmo. Eu dou curso de Enneagrama também, né?
porque dentro da grafologia, né, quem me escutou aqui falar hoje, viu como é muito rico fazer esse olhar. Ensinar Enneagrama sendo uma professora de grafologia é muito bacana, né, essa experiência. Por isso que eu resolvi adequar, porque os meus alunos de grafologia querem aprender. Ah, mas ensina a gente, né? Aí eu falo, graças a Deus que eu tive bons mestres para eu conseguir passar e levar isso adiante, né? Então, é isso aí, gente. Agradeço aí mais uma vez. E a gente vai marcando aí nossos próximos encontros. E é isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui no canal. Clique no inscreva-se, ative o sininho, porque sempre que tiver um novo vídeo, vocês vão saber e vão ser notificados por e-mail. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Até. Tchau, Tchau. tchau.